Cheguei à conclusão que assim, não dá pra se apegar a nenhum personagem novo nessa série. Que é certeira, ali eles já eram. Aguenta a emoção. E nessa semana saiu o 5º episódio da série The Last of Us. E podendo ser considerado o capítulo mais pesado até agora. Vamos comentar de tudo que rolou? Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador e esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, certo? Minha gente, que episódio foi esse, né? Acredito que foi o mais pesado, porque, por exemplo, o episódio 3 foi pesado, mas ele tinha todo um lance poético, bonito, envolvendo aquela história. Já que não, foi uma coisa mais bruta, mais seca de você acompanhar, que te choca de uma maneira assim, tão violenta. Mas calma aí que eu já comento do final. Bom, indo por partes, esse episódio tratou muito assim sobre o tema proteção. Então a gente viu essa construção, tanto na questão ali do Joel com a Ellie, como também com o Henry e o Sam, os irmãos. E assim como a gente já tinha notado, o episódio 4 foi apenas uma introdução para tudo que ia acontecer aqui nesse episódio 5. Então, finalmente tivemos a explicação de toda essa treta dos irmãos com a líder dos revolucionários. E a gente entende como que tudo aconteceu, os motivos que levaram a essa perseguição, a essa caça aos dois. E é contado um pouquinho como a Fedra agia antes, era considerado um dos pontos em que eles agiam com maior violência. Eles comentam questões de tortura, de estupro, e já começa o episódio também trazendo muito dessa visão desses revolucionários, como quando eles derrubaram, como foi um processo também bastante chocante visualmente. Como a gente já tinha visto, rolou muito aquilo dos oprimidos, quando tomam o poder, acabarem agindo de uma forma muito semelhante aos opressores. E entra bastante nessa temática, né, de você, quando é tratado só no grito, na brutalidade, acaba que quando você pode rebater, o teu comportamento é muito semelhante àquilo que você presenciou, vivenciou. E também para líder a gente nota que se tornou uma questão bem pessoal achar esses irmãos, porque o mais velho acabou entregando a identidade do irmão dela, que era o líder dos revolucionários, mas a gente que está assistindo compreende que não foi uma delação qualquer. Ele tinha um motivo muito forte que retorna para o tema proteção, porque o irmão mais jovem estava com leucemia, então ele necessitava de remédios e quem poderia fornecer era a Fedra, mas em troca ele precisava dar algum pagamento, ou seja, informação, que seria a moeda mais valiosa naquele instante. E é legal ver que ela guarda essa mágoa, esse rancor, e mesmo o irmão pedindo, quando ela visitou ele antes da morte, para ela perdoar, deixar aquilo pra lá, ela mesmo assim não consegue superar. Ela quer vingança. E era uma personagem que a gente via o modo como ela agia, sentenciava os demais por ter entregado os vizinhos, alguma coisa assim. Então era um julgamento que não era um julgamento. Eles não tinham direito à defesa. E claro que com o responsável pelo seu irmão ser capturado, a coisa seria pior. Então por isso essa insistência dela em encontrá-los. E aí ao longo desse episódio a gente vai vendo também o debate sobre a importância das conexões humanas, que é algo que a gente já vem falando nos episódios anteriores, e como essas conexões também podem ser a ruína de qualquer um. Dá medo de você nesse mundo se importar com alguém. Você sente isso nos personagens, há um receio, mas também há muito daquilo de você não querer estar sozinho. E até no momento ali mais pro final do episódio a gente vê o Joel conversando, né, falando sobre isso, que para criança é mais fácil porque você ainda não tem aquele sentimento, aquele instinto de proteger, como quando é adulto, de se importar tanto com alguém. Bom, e daí a gente vê essa união do Joel com os irmãos, e eles pedem ajuda para sair, e a única forma seria passando pelos Tonys. E aí a gente já pensa, vai dar merda, né? Vai ter alguma coisa muito tensa, porque também com essa informação da única passagem pelos túneis, a gente sabe que a cidade foi toda limpada dos infectados e esses foram jogados lá para baixo. Mas a princípio também tem o rumor de que
eles não estão mais lá. Então o caminho se torna livre para realizar essa passagem. Você pensa, duvido. Mas acabou que no fim, realmente eles conseguiram passar de maneira tranquila. Mas aí, quando eles estão prestes a sair, naquele último momento que você pensa, deu certo. Mas é aquilo, nunca comemore antes de ter certeza absoluta. E foi isso que aconteceu. Quando aquele senhorzinho começou a atirar, você pensa, não acredito. E daí chegou o grupinho lá da cidade, toda aquela confusão, né? E você pensa, putz, agora tá impossível eles saírem daqui. Então eis que explode aquele caminhão, o chão desaba, surge aquele formigueiro de criaturas. Você pensa, se a coisa tava ruim, pode piorar. É que nem dizem, você chega no fundo do poço, mas no fundo do poço ainda tem um alçapão. Mas de certo modo, as criaturas contribuíram para tirar o foco deles, né? Eles terem uma chance de escapar, porque se dependesse da líder, já era. Mas naquele pandemônio todo, era meio que previsível que não tinha como saírem ilesos. E a hora que apareceu o Byaku, gente, o bicho é monstro. Até fizeram uma referência meio que ao tubarão rei do esquadrão, rasgando o cara no meio. Ninguém quer ver um bichão desse na frente. Brutal. Monstrengo é tenso. E já também dá a compreensão do mistério que eles tinham levantado no episódio anterior, do chão se movendo. Então agora a gente sabe o que tinha ali. E nesse momento também a gente teve ali, quando o Joel sai para tentar capturar o senhor, um pouco antes de toda essa confusão, ele pede para Ellie confiar nele. Então você vê mais um pouco dessa relação, como eles estão cada vez se apegando mais, cada vez um confiando mais no outro, se tornando uma dupla, companheiros mesmo, nessa viagem. Mas aí, indo agora pro último ato ali do episódio, quando você vive todo aquele momento de tensão, aquela emoção, daquele terror com as criaturas. Aí a líder pega e tudo mais, e você pensa, escaparam. E ainda tem uns minutos de episódio, você fica pensando, putz, será que vai ter alguma coisa ainda? E tinha, né? Óbvio que teria, considerando o naipe que essa série tá trazendo aí, praticamente todo episódio alguém morre. E no momento que eles estão conversando, já naquela casa, no sossego da privacidade ali, e estão fazendo planos dos irmãos seguirem com a Ellie e com o Joel daqui pra frente nessa viagem, e você percebe que a Ellie se apegou bastante ao Piazinho. É algo que daria certo, seria uma equipe legal de você seguir, acompanhar. Mas aí ele só pergunta, você não tem medo? E daí eles entram nesse debate e a Ellie fala que o medo dela é ficar sozinha, que é algo que aflige a maioria das pessoas, dá pra entender. Mas aí o Pia vem falar que o medo dele é se transformar e continuar sendo ele por dentro. E na hora ele mostra a perna, nossa, putz, aí só a gente sente aquele soco no estômago, não tem como. E aí ele tenta cortar, usar o sangue, achando que pode ser a solução. Mas quando ela acorda e olha pra ele ali sentadinho na cama, eu pensei, não, eles não vão fazer isso. Depois de tudo, acontecer isso, copiar, não dá. E sim, aconteceu. Foi uma sequência de cenas, quando ele pulou nela, ela caiu na outra sala, o irmão viu ele transformado, aquele choque na cara de todo mundo, e daí o irmão atira, daí percebe o que aconteceu de fato, que perdeu o irmãozinho e que ele matou agora. Então toda a culpa, toda a proteção, todo o esforço que ele teve para manter essa criança viva, toda a resistência para sobreviver, já era. Então assim, não havia mais motivo para ele permanecer vivo no ponto de vista dele. A culpa que ele carregaria, o que segurava ele naquele mundo, o que motivava ele a resistir, a lutar, a continuar, tinha acabado. Então assim, quando ele só atira em si, foi muito seco, um momento muito brusco. É chocante pra gente que tá assistindo, porque você tem a morte de uma criança e depois esse irmão. E soa pra gente que tá assistindo muito injusto, porque assim, você acompanhou a trajetória deles, os esforços que tiveram que fazer, os sacrifícios. Não foi fácil pra manter a criança viva, primeiro pela doença, depois nesse mundo, fugindo daquela líder, pra acabar desse jeito, ele sendo mordido. É meio que aquilo, nadar, nadar, nadar,
pra morrer na praia. Fica a sensação de missão não cumprida. E aí a gente também nota como pra Ellie e pro Joel é uma situação muito difícil. A Ellie, ela nunca tinha saído antes pra esse mundo, então desde o momento que ela pisou pra fora, ela tá presenciando muita coisa impactante e ela só tá absorvendo. E aqui a gente nota quando ela, depois que o Joel enterrou os dois, ela deixa aquele bloquinho de anotações escrito "sinto muito", e foi um detalhe assim bonito, não tem como escrever, marca a gente, é tão significativo. Ali tá tendo aquela transição, né? A perda da inocência, a perda da infância. A Ellie começa a sentir que você vai se importar com as pessoas, mas você pode perder elas, você nem sempre vai conseguir proteger os que você ama, e é duro demais lidar com isso. E começa a ter uma percepção de como o Joel lida com tudo isso, o porquê ele é tão fechado, tão reservado, é a maneira dele lidar e se isolando, bloqueando em compartimentos todos esses sentimentos que existem dentro de si, e é algo que ela talvez vai começar a fazer daqui pra frente. Parecer que lida com a situação de uma maneira mais fria nem sempre significa que não tá sentindo, porque é baque atrás de baque, e isso vai endurecendo a pessoa, não adianta. Bom, pessoal, o que eu posso dizer desse episódio como um todo eu acho impressionante a habilidade que essa série tem em criar personagens que a gente se apega em um episódio, e aí quando acontece algo ruim com eles, você sente muito. Porque tem séries assim que eles apresentam o personagem e vai episódio, e eles podem até morrer, mas você não dá tanta importância, porque nem sempre é bem trabalhado. E aqui eles conseguem atingir um nível de envolvimento nosso espetacular. É uma série que tá impecável até aqui. Eu assisti 5 episódios, mas eu posso afirmar, até o momento, foi a melhor série de pós-apocalipse, de zumbis que eu já assisti na vida. Então, de parabéns, eu tô, cada domingo que chega aí, tirando esse episódio que foi na sexta, eu fico na expectativa, quero assistir, acabo sempre emocionado ou tenso como esse. Quando terminou esse episódio eu fiquei mal, me sentindo muito mal por eles, foi pesado, foi triste, mas foi muito realista, duramente realista. Então na parte dramática não tem uma reclamação, na verdade em nada, né? Porque toda a tensão, toda a construção desse novo mundo é muito bem feita mesmo. Então de parabéns, só elogios até o momento. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais desse episódio? Se emocionaram? Também ficaram mal? Comentem. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!